Depois de mais de 15 anos dedicando a minha vida ao violão e mais de 10 anos como professor, eu cheguei à conclusão de que existe uma estratégia de estudo que faz com que você evolua mais rápido que todas as outras. É uma estratégia gratuita que está na palma da sua mão e todos os estudantes que eu acompanhei que utilizaram essa estratégia durante um período de tempo significativo tiveram resultados extraordinários. Meu objetivo é fazer com que você saia desse vídeo entendendo exatamente como aplicar essa estratégia e por que ela funciona. A maior parte das pessoas tem uma relação com o violão parecida com a relação de assistir uma série no Netflix. Eu vou pegar o violão quando eu quiser ter um momento de prazer, quando der vontade, e eu vou tocar por prazer, para aproveitar, para relaxar. O que não é nenhum problema, esses momentos são super importantes. Mas isso é eficiente como uma estratégia de estudo, como uma tática de evolução? É óbvio que não. Mas dentre as táticas eficientes de evolução, tem uma que para mim ganhou no ranking de estratégias que eu já testei ao longo da vida. E a razão pela qual essa ficou no topo do ranking é porque ela é muito simples de entender, ela é relativamente fácil de aplicar e uma vez que você aplica, você já consegue ver resultados imediatos. Certamente eu não fui a primeira pessoa a inventar e utilizar essa estratégia, mas é uma estratégia que poucas vezes, talvez nunca eu tenha visto, sintetizada dessa maneira e passada para os estudantes como uma prioridade dentro do estudo. Essa estratégia envolve 3 pilares. O primeiro é o seguinte: você vai gravar a si mesmo tocando. Vamos supor que você toque uma música. Pega essa música que você toca e grave do começo ao fim com o celular, vídeo e áudio. Se você já tem um repertório um pouco maior, escolha qualquer uma das músicas para aplicar essa estratégia. O objetivo aqui não é tocar bem, não é gravar bem, não é gravar para mostrar para a família, para os amigos. Você vai gravar do começo ao fim uma execução da música sem pensar em nada além de vou tocar essa música. Você não deve pausar, você não deve se preocupar com erros, você deve só tocar a música do começo até o fim. Mas eu errei no meio. Não tem problema, continue até o final. Mas eu me perdi. Bom, nesse caso você começa do início e tente tocar do começo ao fim sem interrupções que impeçam a finalização do repertório. Se o repertório está muito difícil, você não consegue nem terminar a música, tenta começar com uma música que você já tem um pouco mais de domínio. As primeiras vezes aplicando essa estratégia vão ser uma espécie de experimento para você. Você vai conhecer a estratégia, você vai entender o funcionamento dela e quando você incorporar ela na sua rotina de estudos, assim você consegue variar um pouco mais. Mas no início, escolha uma música que você se sente relativamente confiante para tocar do começo ao fim. Nessa primeira etapa, existem algumas dificuldades naturais. Talvez você não esteja acostumado a gravar. Você vai notar que não é um processo tão confortável. Quando você se grava tocando, você inevitavelmente fica um pouco mais tenso, né? Você fica um pouco mais preocupado com o resultado daquilo que você está tocando. Muitas vezes isso faz com que você toque pior do que se você não estivesse gravando, mas nada disso importa nesse processo. Seu objetivo único é iniciar e terminar a reprodução da música enquanto grava. Quanto mais erros você comete, mais interessantes vão ser as etapas seguintes, porque cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Não se preocupe com qualidade de áudio, qualidade de imagem, quanto menos atrito você tiver para implementar a estratégia, melhor. Então só uma gravação com celular na câmera de selfie já está ótimo, porque aí você consegue enquadrar a si mesmo tocando, né? Você vê o braço inteiro do violão, esse é um pré-requisito importante, você tem que ver o que você está fazendo e você tem que ver sua mão direita também. Se quiser cortar a cabeça, tudo bem. Uma vez finalizada essa etapa, consegui gravar do começo ao fim essa música, dei play, dei pause no final. E agora? Agora a gente vai passar para o processo mais importante. E se você quiser, enquanto assiste esse vídeo, experimentar fazer isso, eu vou te explicando, você vai implementando, pode ser uma boa ideia para você ter um passo a passo guiado para iniciar a implementação dessa estratégia. Isso talvez te dê mais conforto para incorporar ela naturalmente depois. A segunda etapa requer que você assista o vídeo que você acabou de gravar e analise ponto por ponto. Você vai encontrar
todos os trechos que você não curtiu. Eu poderia chamar de erros, né? Toda vez que você trastejou, toda vez que você errou notas, e tudo bem para iniciantes, pessoas de nível intermediário, mas para pessoas de nível avançado, às vezes você não cometeu um erro de nota ou não trastejou, mas você pensou, eu queria fazer essa parte super forte, aquela parte super piano, super leve e acabei esquecendo, né? Isso não é exatamente um erro técnico, mas acaba sendo talvez um erro interpretativo. Eu gosto de chamar de erro aquilo que você gostaria de ter feito e não conseguiu fazer. Se você toca uma música inteira trastejando, inteira dissonante, sem nenhum sentido lógico, e esse era o seu objetivo, você não cometeu nenhum erro. Mas vamos lá. Para a maior parte das pessoas, a trastejada vai ser um erro. Para a maior parte das pessoas, tocar uma nota que não estava na ideia original da música e não foi um improviso, não foi intencional, é um erro. Então, você pode começar por aí. Trastejei, errei nota. Outro erro muito comum, né, eu atrasei o tempo porque eu precisei fazer uma coisa um pouco mais difícil e não consegui fazer no mesmo andamento, né, no mesmo time que eu estava ali fazendo antes, no mesmo beat, né? Você bota o metrônomo em 80 BPM, você estava tocando a música e tal, de repente você dá uma mega atrasada nesse andamento porque você está com uma dificuldade técnica, né? Isso geralmente a gente considera um erro, sobretudo se você fez isso de maneira não intencional. E aí você vai anotando esses pontos. Tem vezes que você pode chegar a 50 erros em uma música de 2 minutos, tá? Não se envergonhe com a quantidade de pontos a serem trabalhados. Quanto mais erros você identifica, melhor, porque quer dizer que eles não vão passar despercebidos na próxima execução. E aí você pode anotar esses erros de várias maneiras. Você pode anotar por segundo do vídeo em que o erro aconteceu, que é a maneira mais simples. Se você tem a referência na partitura ou na tablatura, você pode anotar na sua referência visual também. E uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é tocar o trecho que eu errei. Eu trastejei uma notinha nessa frase aqui. Aí eu gravo no celular só aquele trecho que eu errei e guardo numa pasta de trechos para trabalhar. Porque se eu escuto uma vez, eu já sei onde é, já sei que trecho é. Eu não preciso voltar à referência visual. Eu posso ter esse arquivo de áudios ou no computador ou no celular para lembrar todos os trechos que eu preciso melhorar e a velocidade para mim é mais rápida assim. Quando eu escuto, eu já sei exatamente qual trecho da música eu estava tocando e talvez para você seja fácil, talvez não, escolha a maneira mais simples para você. O importante é você não deixar nenhum erro passar batido, né? Se foram 30 erros, 50 erros, 100 erros, anote todos, né? Você pode inclusive descrever qual erro foi no papel. É importante no começo você usar papel para implementar essa estratégia ou o computador, mas anotar mesmo, porque primeiro você está treinando a análise, o reconhecimento de que houve um erro. Se você não consegue reconhecer um erro, você não consegue corrigir esse erro. E muitas vezes as pessoas criam vícios por não saberem corrigir, porque não identificaram o erro que elas deveriam corrigir. Então, o que você tem que fazer é melhorar cada vez mais sua capacidade de análise. Então, aqui você vai realmente se debruçar sobre cada pelo em ovo ali da gravação que você fez. Pode ser bastante exigente consigo. Existe um fator aqui que é psicológico, tá? As pessoas, elas sentem aquele embrulho no estômago as primeiras vezes que vão implementar essa estratégia, porque é difícil você olhar na cara do erro, é difícil você confrontar as suas falhas. Isso em qualquer área, em qualquer departamento da vida, não é uma coisa fácil. No violão, quando a gente cometeu 50 erros em uma música e precisa olhar para cada um deles e analisar cada um deles, no começo pode parecer para algumas pessoas uma espécie de tortura, mas é esse processo que vai ser o mais eficiente. E é justamente por essa resistência natural a esse processo que quase ninguém aplica essa estratégia. Ou seja, se você consegue lidar com os erros, se você consegue olhar o erro na cara e falar, eu te enxergo, eu vou te corrigir, cara. Eu vou te consertar. Você tem uma chance muito maior de evoluir no violão, não só aplicando essa estratégia, mas no seu processo como um todo. Mas vamos lá. Então você anotou todos os erros, você escreveu por que aquele erro aconteceu. Aqui no segundo 2 foi uma trastejada, ali no segundo 9 foi um erro de digitação, ali no segundo 14 eu errei uma nota que não estava escrita, que eu não queria tocar e toquei sem querer, ali no segundo 22 eu toquei uma corda a mais que não era para ser tocada e assim por diante, até você
concluir a análise completa. Se você se sentir confortável para compartilhar suas anotações nos comentários desse vídeo, eu vou ficar super feliz em ler e ver que você de fato está implementando essa estratégia. Bom, concluído o processo todo de análise, agora você vai corrigir os erros, óbvio. Então é uma estratégia em 3 etapas. Você grava, você analisa e você corrige. Por que a gente separa a gravação da análise? Porque quando a gente está tocando, qualquer violonista de qualquer nível vai ter mais dificuldade de perceber erros do que quando a gente está escutando e assistindo aquilo que a gente tocou. Porque quando a gente só assiste, a gente está 100% focado em entender exatamente o que aconteceu ali, né? É muito mais fácil você analisar algo de fora do que de dentro. Então, uma coisa é você executa e aí você foca toda a sua energia em execução. Outra coisa é você vai analisar e você vai focar toda a sua energia em entender quais são os erros. Quando a gente está tocando muitas e muitas vezes, sobretudo no nível iniciante, você não vai perceber que está errando, você nem vai perceber certas trastejadas. Se é um repertório rápido, quantas vezes eu já vi gente tocando repertórios rápidos, trastejando tudo sem perceber que estava trastejando, achando que estava arrasando. E eu já cometi esse erro. Eu lembro que lá atrás eu tocava muitas coisas muito rápido e trastejar ou não era muito uma preocupação para mim. Eu queria chegar num ponto que eu conseguia aumentar o BPM lá, só que eu não tinha essa percepção de que fazendo isso, na verdade, eu estava regredindo. Eu estava tocando rápido de maneira trastejada e estava memorizando como tocar com um som completamente bagunçado, que não tinha clareza, que não tinha firmeza, que não tinha ataque, que não tinha precisão. E aí quando eu entendi isso, eu falei, bom, peraí, eu tenho que reduzir a velocidade do meu estudo para conseguir aumentar a minha velocidade máxima em que eu consigo tocar violão e consigo aplicar essas frases ultra rápidas no repertório que eu quero aplicar. Então, existe um mais lento primeiro para mais rápido depois, um processo que ele exige uma paciência para que você consiga atingir a velocidade. E agora, como você vai corrigir esses erros? Essa é a última pergunta que a gente tem que responder para de fato concluir essa estratégia. Bom, tem várias formas, infinitas formas. Existem anos, séculos de apostilas, né, desde quando surgiu o violão até quando existiu o alaúde apenas, e que vão falar sobre técnica, vão falar sobre estudo, vão falar sobre como estudar e tal. Aí você pode respeitar essa história ou não, mas a mais convencional durante, né, toda a história do violão, eu acredito, é o estudo lento, né, que não é uma tática em si, porque ela tem muitas formas de ser aplicada, mas ela pode ser considerada uma estratégia, né? Não é algo extremamente específico, estudar de maneira lenta, que você pode fazer isso de muitas formas, mas é uma diretriz de estudo para a evolução extremamente importante, sobretudo se você nunca usou nenhuma estratégia de estudo antes. Não é a única, mas é provavelmente a mais eficiente se você está no começo. O estudo lento, é óbvio, como o nome já diz, é você estudar de maneira muito mais vagarosa do que você estudaria normalmente se estivesse tocando a peça no andamento na velocidade original. Mas como você vai aplicar o estudo lento? Você vai ir em ponto por ponto de todo o mapeamento dos erros que você fez, você vai estudar lentamente, tocando realmente bem devagar, cada um dos trechos até você sentir que está dominando esse trecho. E aí tem o ouro do ouro, né? Uma estratégia que pouca gente escuta a respeito, uma estratégia que eu só fui aprender quando eu estava na faculdade de música, através de uma masterclass de um dos maiores flautistas do mundo, chamado Emmanuel Parroud. E a partir do momento que eu comecei a estudar seriamente o violão, eu comecei a ir buscar as referências, as masterclasses dos grandes concertistas internacionais, e tudo isso está disponível na internet, então é muito fácil a gente ter acesso a esse conteúdo. Mas ali na faculdade eu encontrei várias pessoas que faziam o mesmo e a gente discutiu muito sobre estratégias de estudo e o que era melhor, mais eficiente, etc. E eu lembro que uma época esse vídeo dessa masterclass do Parroud circulou e muita gente começou a adotar essa estratégia, que é o seguinte: imagina que ali no segundo 5 da sua
execução, você trastejou uma nota. Você vai pegar aquele trechinho, o menor trecho possível, você não vai pegar os 5 segundos iniciais, você vai pegar só aquele trecho. 1 segundo, 2 segundos no máximo, né? Algumas notinhas, e você vai treinar aquilo, o mínimo trecho possível, e você vai tentar acertar ele pelo menos 3 vezes seguidas sem errar. Vamos supor que é uma frase rápida que você errou. Toquei a frase uma vez, agora acertei. Toquei a frase 2 vezes, acertei de novo. Toquei 3 vezes, errei. Então você tem que voltar do zero. É que nem aqueles treinos de basquete, né? Você tem que acertar 3 arremessos de 3 pontos seguidos e você, se errar, tem que começar do zero a contagem. Às vezes você fica lá, acerta um, acerta o outro, no terceiro você erra, você tem que começar do zero, e quando você vai ver, você treinou mais de 200 arremessos até conseguir acertar 3 vezes seguidas. É mais ou menos essa ideia. Não é porque são 3 vezes seguidas que você vai praticar pouco. Se o trecho não estiver bem dominado, você vai precisar tocar muitas vezes até conseguir, de fato, dominar. E aí a ideia é que você realmente pratique de maneira lenta e use essa regra de maneira lenta também. E aí vão existir várias variações dessa estratégia, eu vou falar sobre algumas delas. Uma delas, que talvez seja a mais simples, é você escolher um andamento extremamente lento e tocar 3 vezes seguidas de maneira lenta. Esse é o seu objetivo, né? Sua meta é tocar o trecho que você errou 3 vezes seguidas de maneira lenta. Por que isso pode não ser ideal? Porque vamos supor que você quer tocar uma frase muito rápida e a dificuldade é justamente a velocidade. Como você vai fazer para aprender se você sempre está estudando de maneira lenta? Então, uma outra variação é você tem que tocar 3 vezes no andamento original. Essa é a sua meta. E aí você considera que você meio que estudou direito aquele trecho que você antes tinha errado. Mas aí tem um detalhe importante. Você não vai começar estudando de maneira rápida, porque essa não é uma boa forma de consolidação do que você aprendeu. Então você vai estudar primeiro de maneira lenta, bem lenta, acertou 3 vezes, sobe o andamento. De novo, o mesmo trecho que você errou pela primeira vez, você vai estudar até acertar 3 vezes. Acertou 3 vezes, sobe. Vai subindo o andamento aos poucos até você chegar no andamento original, e aí você acerta 3 vezes seguidas e passa para o próximo. É algo que demora mais? É algo que consolida melhor também aquilo que você quer corrigir? Também. Uma outra estratégia legal é você tocar uma vez muito lentamente o trecho que você errou e outra vez de maneira rápida, ou então no andamento original. E aí você faz isso e considera isso como uma repetição. Toquei lento, toquei o mesmo trecho rápido, beleza, acertei uma vez. Agora vou tentar fazer o mesmo de novo. Toquei lento, toquei rápido, acertei 2 vezes, né? Agora vou para a terceira, toquei lento, aí no rápido da terceira vez eu errei, volta desde o começo. E aí faz isso até você acertar essas 6 execuções, né? 3 lentas e 3 rápidas. Uma coisa que eu fiz durante muito tempo, quando eu me preparava para competições muito sérias de violão, que exigem que você atinja um nível de perfeição que poucos outros momentos da vida eu tive que atingir, um nível de exigência, né, que você se sente meio um atleta olímpico. Qualquer coisa que você faz de errado, qualquer detalhe que você pisa ali fora, já vão anotar ali, errou o compasso, não sei o quê. Então você tem que estudar para reduzir ao máximo esses erros, né? E uma coisa que eu fazia era aumentar a quantidade de repetições necessárias para eu passar para o próximo trecho. Então, ao invés de repetir 3 vezes seguidas, eu repetia 5 vezes seguidas, 10 vezes seguidas, 20 vezes seguidas sem errar. Já cheguei a essa insanidade. Por quê? Porque eu queria ter certeza que aquele trecho estava consolidado. E hoje em dia, eu não acho que seja a melhor estratégia a longo prazo, tá? Foi uma coisa que eu fiz durante um tempo para um repertório específico que não era muito grande e não é uma coisa que eu super recomendo para todo mundo, tá? Foi uma coisa que eu fiz porque eu tinha muito tempo na minha vida, tinha mais de 8 horas por dia para estudar, eu tinha competições extremamente exigentes para prestar, eu tinha a ciência de que eu concorria com pessoas de um nível muito alto e eu achava naquele momento que era a forma mais eficiente a curto prazo de evoluir. E hoje em dia eu não recomendo para todo mundo essa estratégia porque ela exige muito tempo, muita paciência, ela exige um comprometimento muito sério ao trabalho técnico que não necessariamente precisa ser a sua prioridade e
partiu de um momento da minha vida em que realmente a redução de erros e a priorização máxima dessa tentativa de chegar à perfeição da execução era realmente o objetivo da minha vida. Então eu não recomendo para todo mundo, porque realmente acertar 20 vezes seguidas, mesmo um trecho fácil que você já domina, é um trabalho bem significativo. Então não é a estratégia mais estimulante e eu gosto muito de priorizar aquilo que é entusiasmante para você, para que você siga adiante com o violão, para que o violão não se torne um fardo, não se torne uma coisa penosa, uma coisa chata, né? Eu quero que o violão se torne uma coisa boa e que essa estratégia não seja para dificultar a sua vida, mas para acelerar o seu progresso e gerar aquela sensação de conquista. Por que quase ninguém usa essa estratégia? Porque é uma estratégia que lida com questões, né? Ela vai apontar os seus erros, ela não vai ser a coisa mais fácil, ela gera uma certa resistência. Ao mesmo tempo, para as pessoas que realmente estão comprometidas com a própria evolução, é a estratégia mais eficiente que eu conheço para impulsionar o seu progresso. Eu sei que das pessoas que assistiram esse vídeo, né, pouquíssimas vão de fato aplicar, algumas vão aplicar uma, duas vezes e vão parar, mas eu te prometo que se você aplicar essa estratégia no longo prazo, se você se comprometer a essa estratégia, você vai ver resultados incríveis e vai me agradecer. Se você quiser aprender violão comigo e ter acesso a tudo que eu aprendi durante todos esses anos dedicando a minha vida ao violão, clica no link na descrição desse vídeo. Um abraço e se quiser continuar assistindo os vídeos do canal, clica aqui em cima.